Bom, meus irmãos, todas as vezes que nós estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus, eu sinto que a ministração da palavra aqui nesse lugar, ela é como se fosse uma conversa profética. E por que uma conversa profética? Por que eu sinto isso? Porque é como se o Senhor estivesse conversando, sentado ao seu lado, conversando com cada um de vocês, de uma maneira que Ele vai fazendo aqui dentro de você passar um filme da história da sua vida, Ele pontuando os detalhes de como você deve agir. De verdade, fala para mim, quantos de vocês, em um momento em que estão ouvindo aqui a ministração da palavra, vocês, fora esse barulho do computador aí, vocês sentem que Deus está falando diretamente com você? Quantos de vocês sentem? É uma conversa profética. Então, numa conversa sempre tem perguntas, e eu quero fazer aqui uma pergunta nessa conversa. Quantos dos irmãos aqui são da geração Mertiolate? Olha só, hein? Uau! Não, levanta a mão para eu ver aí, vamos lá. Meu Deus! Vamos aqui ir para a época do Mertiolate. O que acontecia quando você ralava o joelho? Caía de bicicleta, caía andando de patins e ralava o joelho. Aí a mãe vinha e falava bem assim: vamos botar mertiolate aí. O que você fazia na hora do mertiolate? Não, ai, vai arder. É assim ou não era assim que você fazia? E quando você falava vai arder, o que a sua mãe falava? Arde, mais sara. Arde, mais cura. Sim ou não, gente? Alguns de vocês não deixavam a sua mãe colocar mertiolate de jeito nenhum, mesmo que ela falasse que era bom. Alguém aqui vai se identificar? Preste atenção. Existem coisas na vida que, por mais que doa, é necessário para nos fazer o bem que Deus quer que aconteça. Quantos dos irmãos querem experimentar crescimento em todas as áreas da vida? Você quer crescer de verdade? Diga amém, diga eu quero esse negócio. Então eu vou falar agora igual a sua mãe, na época do mertiolate. Se você quer crescer, vai ser necessário você passar por momentos de dor. Eu vou perguntar novamente: quantos aqui querem crescer em todas as áreas da vida? Vai doer. Vai doer. Porque crescer dói, meus irmãos. E muitos, quando iniciam um processo de crescimento, na hora que começa a doer, eles abortam um processo de crescimento. Quando você começa a sentir dores que fazem parte do processo de crescimento, muitos fazem igual fazia quando criança: não coloca não, mãe, eu não quero sentir dor. Então, por isso, o que poderia já estar acontecendo na sua vida de crescimento, não aconteceu,
ou não acontece. Quantos querem ouvir essa palavra? Digam amém. Vamos ler a Bíblia? Vamos ler a Bíblia. Isaías capítulo 54. Nós vamos ler a partir do verso 1. Isaías capítulo 54. Vamos ler o texto da palavra de Deus que diz assim: Cante alegremente, ó estéril que não deste a luz. Exulta de prazer com alegre canto e exclama tu que não tivestes dores de parto. Opa! Para aqui um pouquinho. O que esse texto está dizendo, meus irmãos, é de que uma mulher estéril, que ela não tinha sentido nunca dores de parto, ela agora, ela vai se tornar mãe de muitos filhos. Então essa estéril que nunca tinha sentido uma dor, para ela se tornar mãe de muitos filhos, agora ela vai experimentar o que é a dor de verdade, dor de parto. Quantas das irmãs aqui tiveram filho de parto normal? Levanta a mão e diga aleluia. Depois que o bebê nasceu, qual o sentimento? Vamos continuar o texto. Porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda e estenda as cortinas das suas habitações. Não impeças. Alongue as tuas cordas e firme bem tuas estacas, porque transbordarás a mão à direita e à esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações e fará com que sejam habitadas as cidades assoladas. Aleluia, aleluia. Põe a mão no seu coração e nós vamos orar mais uma vez. Pai, de infinito amor, graça e misericórdia, esse é um momento da sua palavra e nós honramos ao Senhor e honramos a sua palavra. Por isso lhe pedimos, fala conosco, meu Pai, traz resposta e direção para a nossa vida e me usa como um canal. Que eu seja apenas um canal, um instrumento em tuas mãos a transmitir sua palavra, de modo que o nome de Jesus, somente o nome de Jesus, seja glorificado aqui nesse lugar. Se você concorda com essa oração, diga amém. Aproveita o embalo e diga glória a Deus. Meus irmãos, crescer é um processo desafiador, tanto na vida natural quanto na vida espiritual. Muitas vezes o crescimento ele vem acompanhado com dores. Na maioria das vezes, o crescimento ele vem acompanhado por grandes desafios, por situações inesperadas que nos fazem sofrer. Todo crescimento, meu irmão, ele passa por situações assim. E esse texto que nós acabamos de ler, de Isaías 54, é um grande exemplo disso. Isaías capítulo 54 é uma palavra profética que Deus dá para a nação de Israel, que se estende como uma palavra profética para a igreja nos dias de hoje. E para liberar essa palavra profética, Deus usa metáfora de uma mulher estéril que não podia dar luz, e agora ela vai dar a luz e se tornar mãe de muitos filhos. Só que para dar a luz e se tornar mãe de muitos filhos, ela vai precisar de sentir dor. E qual o tipo de dor? Dor de parto. Meus irmãos, se nós queremos experimentar aquilo que Deus um dia prometeu para a vida de cada um de nós,
promessas que envolvem o nosso futuro, o futuro da nossa família, o futuro dos nossos filhos, o futuro do chamado que Deus selou na nossa vida. Se queremos experimentar isso, vamos precisar de enfrentar dores, a qual eu chamo de dores do crescimento. E quais são essas dores que nós precisamos enfrentar? Preste atenção, porque tudo que eu vou falar aqui é uma direção de Deus para o momento que você está passando agora. Quais são as dores, meus irmãos, que nós precisamos enfrentar? A primeira dor que precisamos enfrentar no processo de crescimento é a dor da mudança. Todas as vezes que Deus, Ele quer nos levar para outro nível, Ele vai mexer na nossa estrutura, Ele vai mudar algumas coisas na nossa vida, e mudança é doloroso, porque mudança nos tira da zona de conforto, meus irmãos, mas isso faz parte do processo de crescimento. É doloroso, mas faz parte, e nós precisamos enfrentar. Você imagina uma mulher, vamos voltar para a metáfora de Isaías 54, que ela era solitária, ela não tinha filhos. Então aonde mora uma mulher solitária que não tem filhos? Qual o tamanho da casa de uma mulher que ela mora sozinha? Talvez aqui um cômodo 2x3, pequeno. A mulher que mora sozinha, ela tem um desafio para ela arrumar a sua casa. Agora, a mulher que ela vai se tornar mãe de muitos filhos, ela não pode mais morar numa casa pequena, ela tem que morar numa casa. Diga para o seu vizinho: Deus vai te dar uma casa grande. Calma. Só que uma casa grande para cuidar é diferente de uma casa pequena. Quem concorda com isso, diga amém. São os desafios da mudança. Cuidar de uma casa pequena é um tipo de trabalho, cuidar de uma casa maior é outro tipo de trabalho. E isso está ligado à mudança. Essa mulher tem que preparar agora a sua mente para a mudança de uma casa maior. Você quer ver um outro exemplo da Bíblia de mudança que gera dor? Gênesis capítulo 12. Abraão, ele estava em uma situação cômoda. Deus aparece para Abraão e fala: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, e vai para uma terra que você não conhece, que eu ainda te mostrarei. Então Abraão, para entrar nessa nova fase de Deus, ele tem que entrar na mudança. Isso é doloroso, sim ou não? Muito doloroso. Será que Deus está mudando algumas coisas na sua vida? Isso está mexendo com o seu emocional? Deus está mudando algumas coisas à sua volta, e isso está doendo lá dentro de você? É preciso enfrentar essa mudança para você entrar no nível de crescimento que Deus um dia prometeu que você ia experimentar. A segunda dor que nós precisamos enfrentar, meu irmão, é a dor da renúncia. Se você quer experimentar o crescimento que Deus um dia te prometeu, você precisa enfrentar a dor da renúncia. Renúncia de quê, pastor? Olha, Deus, Ele, para entregar na sua mão algo extraordinário, Ele vai pedir de você a renúncia de algo que é bom. E renunciar a algo que é bom, meu irmão, é doloroso.
Não é fácil renunciar, mas faz parte do processo de crescimento. Então alguma coisa que para você diz, mas isso aqui é tão bom, pode ser exatamente isso que é tão bom que você precisa abrir mão e renunciar para você experimentar aquilo que é extraordinário que Deus quer te entregar. Renúncia. A Bíblia conta alguns exemplos disso. Neemias, ele trabalhava no palácio como copeiro do rei. Mas Deus planta no coração de Neemias a visão dele restaurar Jerusalém, a sua terra natal que estava destruída. E para Neemias viver aquilo que Deus havia plantado no seu coração como visão, ele precisa renunciar o seu conforto no palácio como copeiro do rei. Ele renuncia o seu conforto no palácio para se tornar governador em Jerusalém. Renúncia, meu irmão. Quer ver um outro exemplo? Moisés precisou de renunciar a todas as regalias que ele tinha como filho da filha de Faraó. E tudo isso que o Moisés tinha no palácio, ele renuncia para ele se tornar o maior libertador da história de Israel. É preciso Moisés ter o que, meus irmãos? Renúncia. Um menino, ele está no meio dos discípulos e junto de uma multidão onde Jesus estava pregando a palavra. Esse menino, para ver um milagre acontecer, de uma multidão de 5.000 pessoas ser alimentada, esse menino, ele precisa ter uma renúncia dos 5 pães e 2 peixinhos que ele tinha na sua merendeira. Renúncia para ver um milagre da multiplicação acontecer. Qual é a renúncia que Deus está te pedindo para fazer, meu irmão? Deus está pedindo para você renunciar o quê? Você precisa de algumas renúncias para viver o crescimento que Deus um dia Ele te prometeu que você iria viver. Talvez você está precisando de renunciar a algumas posições que para você é confortável. Talvez você está precisando de renunciar a algumas alianças que para você era bom. Talvez você está precisando de renunciar a um dinheiro que Deus está dizendo que não é para você esse dinheiro, porque Ele tem algo muito melhor para você lá na frente. Renúncia. Isso dói, irmão. Renunciar aquilo que é bom não é fácil, dói. Renunciar a uma posição é doloroso. Renunciar amizades é doloroso. Renunciar a dinheiro é doloroso. Mas eu quero que você fale para o seu vizinho: é doloroso, mas é necessário. Dor do crescimento. A outra dor do crescimento que nós precisamos enfrentar é a dor da disciplina, meus irmãos. Porque no meio do processo de crescimento nós vamos sofrer pressões que irão exigir de nós disciplina. Você decide que vai experimentar o crescimento que Deus um dia te prometeu, e você entra nisso. E quando você entra nisso, você acha que o diabo não vai te retalhar? Quando você entra no processo de crescimento que Deus um dia te chamou para entrar, você acha que você não vai ter batalhas no meio desse processo? É aí que é necessário nós termos disciplina, e ter disciplina é doloroso. Por que disciplina é doloroso?
Porque muitas vezes você vai ter que fazer aquilo que você não tinha vontade nenhuma de fazer. E é doloroso, isso não tinha vontade nenhuma. Mas eu sou disciplinado e eu vou fazer. Olha alguns exemplos na Bíblia de enfrentar a dor da disciplina. Daniel, a Bíblia diz que Daniel, ele tinha o costume, ele era disciplinado e ele orava quantas vezes ao dia, irmão? Não olha a cola. Quantas vezes que ele orava ao dia? Nossa, vocês são bons de Bíblia aqui, hein? Quem é um pastor de vocês? Ele está ensinando bem a Bíblia para vocês. Daniel orava 3 vezes ao dia, e diz a Bíblia que essa informação chega no rei. O rei fica muito bravo com isso. Então vem a retaliação pelo posicionamento de Daniel de orar 3 vezes ao dia. Qual foi a retaliação que vem para Daniel? Está proibido orar 3 vezes ao dia. Aliás, está proibido orar para qualquer Deus que não seja o que o Nabucodonosor orientar. Então, quando se levanta a pressão para Daniel, de que ele não podia se manter firme naquilo que ele tinha proposto no seu coração, Daniel, ele para de fazer aquilo que ele tinha recebido como orientação de Deus no seu coração, sim ou não? Ele permanece firme em disciplina. E ele permanece firme em disciplina mesmo sendo ameaçado, porque a ameaça que o rei lança é a seguinte: se alguém estiver orando sem ser para o rei Nabucodonosor, esse vai ser lançado na cova dos leões e vai perder a sua vida. Daniel se mantém disciplinado mesmo correndo o risco de perder a vida, meus irmãos. Você tem recebido uma ameaça? O inimigo tem levantado alguém para te ameaçar, para você fugir do plano que Deus um dia colocou no seu coração, que envolve o que Ele tem para você no futuro? É preciso ter disciplina, minha irmã, para permanecer firme no que Deus um dia colocou dentro do seu coração. É preciso ter disciplina, meu irmão, para mesmo diante de uma ameaça, você não fugir daquilo que Deus te mostrou que envolve o futuro. É preciso disciplina, mesmo diante de uma ameaça. Neemias, ele lidera a reconstrução de Jerusalém, e ele precisa de se manter disciplinado mesmo com uma grande pressão acontecendo sobre aqueles que ele estava conduzindo. E ele precisa de se manter disciplinado, mantendo vigia de dia e de noite. Vigia de dia e de noite. Disciplina. Se queremos experimentar o crescimento que o Senhor nos prometeu um dia, nós precisamos enfrentar a dor da solidão. Olhe para mim e preste bastante atenção no que eu vou dizer. Muitos momentos na sua fase de crescimento você vai se sentir sozinho, meu irmão. No seu processo de crescimento, minha irmã, você vai se sentir sozinha. Deus plantou um sonho no seu coração. As pessoas não vão conseguir entender esse sonho. Você vai se sentir sozinha no meio da luta. José é um grande exemplo disso. José, quando era um adolescente, ele recebe um sonho. Deus planta um sonho dentro do coração de José. José conta para os seus irmãos, conta para os seus pais, e ninguém acredita no sonho de José. Ele acaba sendo vendido como escravo, fica anos na casa do Potifar,
ele fica no cárcere, na prisão, e ele agora tem um sonho, mas ele está sozinho. Você está se sentindo sozinha, minha irmã? Deus plantou um dia um sonho dentro do seu coração e você está se sentindo sozinha para lutar pela realização desse sonho? Meu irmão, você está se sentindo sozinho nesse processo de lutar pela realização do seu sonho? Você está se sentindo? Eu sei o que é isso. Durante muitas vezes na minha caminhada eu senti a dor de me sentir sozinho. Só eu sabia o que Deus tinha plantado no meu coração. Então eu tive que enfrentar o processo sozinho. Faz parte, irmão. Você quer experimentar o cumprimento dessas promessas de Deus sobre a sua vida? Faz parte. Faz parte do processo sentir essa dor. Essa solidão que às vezes bate e fala: ninguém está do meu lado. Faz parte. Você precisa vencer isso. Se queremos, meus irmãos, crescer de verdade, vamos precisar de enfrentar a dor da incompreensão das pessoas. Faz parte do processo também isso. Tem gente que não vai entender nunca aquilo que Deus ele tem plantado no seu coração. Pessoas da sua própria família não vão conseguir entender o que Deus está fazendo o seu coração arder, e isso dói. Pessoas próximas a você não vão conseguir discernir o que Deus tem te mostrado no futuro, e isso dói. Porque ninguém compreende. Você está com seu coração queimando, você já conseguiu ver o futuro, mas as pessoas que você tem do seu lado, elas fazem parte da sua família, e elas estão próximas a você, elas não conseguem compreender o que você está enxergando. Imaginem comigo essa mulher estéril, que não tinha filhos, porque ela era estéril. Essa mulher agora começa a preparar uma casa maior. E essa casa maior, ela precisa ser muito preparada para receber filhos que ia transbordar para a direita, filhos que iria transbordar para a esquerda. Essa mulher começa a preparar uma casa gigante. Imagina, a irmã dela olha ela preparando aquilo e fala bem assim: essa mulher tá doida, pirou na batatinha. O que ela acha que é? Para que isso tudo? Incompreensão das pessoas. Vamos olhar Noé, meus irmãos. Noé recebe no seu coração uma visão de Deus, de que tinha que construir uma arca. E essa arca que Noé tinha que construir, ela iria preservar a humanidade. Então Noé começa a montar a arca. E as pessoas à volta olham Noé e falam bem assim: esse velho está doido, esse velho é maluco. Pois é. Imagina se isso não é doloroso. Você trabalhando todos os dias, colocando sua força, colocando a sua vida na construção de um projeto que vai salvar, que vai resguardar a preservação da humanidade, seguindo uma direção de Deus. E você todo dia trabalhando, as pessoas olham e falam bem assim: esse velho é doido, para que ele está? Para que esse exagero? Para que isso?
Incompreensão. Quantas vezes você foi falar de um sonho que Deus colocou no seu coração e você estava colocando a sua energia nisso, a sua oração, a sua emoção no negócio, mas as pessoas à sua volta não conseguiam te entender, nem vão conseguir. O seu papel é fazer igual a Noé, é permanecer disciplinado todos os dias construindo a arca, porque um dia todo mundo vai ver que aquilo que Deus plantou no seu coração, Ele é poderoso para realizar, porque tem a ver com Ele, não comigo e nem com você. Você pode dar um aplauso para Jesus? Se prepare, porque se você quer crescer de verdade, você vai sofrer a incompreensão, a dor da incompreensão. Pessoas dentro da sua própria família não vão conseguir entender o que você está sentindo, mas fique tranquilo, porque isso faz parte do processo. Se queremos crescer de verdade, irmãos, vamos precisar de enfrentar a dor da perseverança. Perseverar é uma palavra fácil de falar, mas difícil de aplicar. Dor da perseverança, por quê? Imagine você gerar uma expectativa de que alguma coisa ela está prestes a acontecer, mas ela não acontece, irmão. Você gerou uma expectativa de que é esse ano que o negócio sai, porque Deus um dia te prometeu. Então você gerou uma expectativa no seu coração de que esse mês aquela promessa vai se cumprir. Só que ela não se cumpre. Então agora você vai precisar de perseverar. Isso dói. Isso dói. A dor da perseverança é você continuar firme, mesmo que aquilo que você estava esperando muito que acontecesse, isso não aconteceu. Um exemplo na Bíblia disso é Ana. Olha como dói a dor da perseverança. A Ana, ela todos os anos, ela pedia para Deus para que ela pudesse ter um filho. Só que entrava ano e saía ano e ela não gerava, ela não tinha um filho. E como se não bastasse a dor de não ter aquele filho, ela ainda tinha sua competidora Penina zombando dela. É como se você falou de que Deus um dia vai fazer alguma coisa na sua vida, e isso não está acontecendo, e tem um monte de gente que não serve a Deus do seu lado, zombando de você, porque nada acontece na sua vida. Dói isso ou não dói, meu irmão? Então você está lá esperando que alguma coisa que Deus te prometeu, isso aconteça, mas não acontece. Ana foi assim. Mas ela perseverou. A Ana perseverou. E ela sentiu dor, até que um dia, ela chorando, Deus falou: chegou a hora de recompensar a perseverança da Ana. Chegou a hora. Você quer ver um outro exemplo de dor da perseverança? Abraão. Quem prometeu para Abraão que ele seria pai de uma multidão e ele teria um filho? Que seria esse filho dessa promessa? Foi o próprio Deus. Só, meus irmãos, que Deus promete isso para Abraão, e aí passam 5 anos, a promessa que Deus fez para Abraão, ela se cumpre? Nada. Passam 10 anos, acontece o cumprimento da promessa? Nada. 15 anos, meu irmão, acontece alguma coisa? Nada. 20 anos, também nada. 25 anos depois é que vem se cumprir a promessa de Deus sobre a vida de Abraão. Mas para a promessa se cumprir, ele precisou de passar pela dor da perseverança de esperar 25 anos, sem desistir.
Você está sentindo dor, meu irmão, porque Deus um dia te prometeu alguma coisa e isso não tem nenhum sinal de que vai acontecer? Minha irmã, está doloroso, né? Você vê o tempo virar no calendário e aquilo que um dia Deus te prometeu, nem sinal de que vai acontecer. Isso faz parte do processo. E que em nome de Jesus, assim como veio o Samuel para Ana, e assim como veio o Isaac para Abraão, aquilo que é a promessa que Deus fez para a sua vida venha esse ano de 2025, para você se manter firme na perseverança. Você pode dar um aplauso a Jesus? É a dor do crescimento. Se queremos crescer de verdade, irmãos, vamos precisar de enfrentar a dor das perdas. Todo crescimento, ele vai proporcionar perdas. É necessário, doloroso, mas necessário, perdas. Dói, irmão, perder. Ninguém gosta de perder, mas é necessário. Para crescer, algumas perdas, elas precisam acontecer. José, quando recebe o sonho que Deus planta no seu coração, logo após ele receber o sonho, José perde o seu pai e perde os seus irmãos. Ele perde sua família. Ele é lançado para um lugar distante de todo mundo. Doloroso perder a família, irmão. Doloroso se distanciar da família, irmão. Ainda mais para um adolescente. É muito doloroso, mas isso fazia parte do processo. Sabe o que faz parte do processo de crescimento que o Senhor tem para a sua vida? Você perder algumas pessoas que você ama. Sabe o que faz parte do processo de crescimento para a sua vida? Você perder algumas posições que você ama. Você perder coisas que não podem fazer parte daquilo que Deus tem para você lá na frente. É doloroso, mas é necessário. Eu, quando era criança, eu acho que por volta de 10 a 11 anos, eu tinha uma camisa, Fábio, de uma marca. Na época ela era famosa. A marca era Alternativa. Alguém lembra aqui da... Nem sei se... né? E essa camisa era uma camisa preta, igual o amarelo do Volts, assim. Ela tinha um A de Alternativa. Eu amava aquela camisa, irmão. Então qualquer coisa que eu... Já tinha pouca roupa. Qualquer coisa que ia sair pra rua, qual camisa que você acha que eu colocava? Camisa da Alternativa, era isso. Parece... Eu adorava. Ela era preta com amarelo. Então... Só que aconteceu, eu fui crescendo. E à medida que eu fui crescendo, aquela camisa que eu amava da Alternativa, ela não cabia mais em mim. Então um dia, eu botei a camisa da Alternativa e ela estava aparecendo a barriguinha aqui do lado de fora, porque eu tinha espichado. Quando a gente está para entrar para a fase da adolescência, a gente dá uma espichada rápida assim, não é? Então eu cresci. E quando eu espichei crescendo, eu perdi a camisa da Alternativa. Eu amava ela, mas agora eu cresci e ela não pode mais ficar legal no meu corpo. Meu irmão e minha irmã, muitos de vocês estão entrando em uma fase onde o Senhor está levando você para espichar. E nesse crescimento que o Senhor está preparando para você, você vai precisar de perder coisas que você ama muito. Coisas que você gosta, mas que não faz mais parte do seu espichar.
dor da perda. A outra dor que nós precisamos enfrentar, meu irmão, nós precisamos enfrentar a dor da oposição. Porque toda vez que você for crescer, uma oposição vai se levantar. Não ache você que o crescimento que o Senhor vai começar a te direcionar vai ser fácil. Você vai enfrentar a oposição. Você quer ver um exemplo disso? Eu vou mostrar para você na Bíblia. Olha 2 Coríntios capítulo 12, verso 7. Olha o que acontece com o apóstolo Paulo em uma fase importante onde ele está espichando. É onde ele está entrando em algo grande e extraordinário no seu ministério como apóstolo. Era nessa fase. Olha o que acontece com Paulo nessa fase. E para que eu não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Olha a oposição maligna aqui. O Paulo, ele tinha um espinho na carne, e vem um mensageiro de Satanás para tocar nesse espinho, esbofetear o Paulo. Uma oposição, uma batalha espiritual violenta. E quando vem essa oposição, essa batalha espiritual, olha o que o apóstolo Paulo faz. Acerca da qual 3 vezes eu orei para que ele desviasse de mim. Quando vem a oposição espiritual, o Paulo desiste do crescimento. Desiste, meu irmão. O que ele faz? Ele vai orar. 3 vezes eu orei, e depois da oração veio então a resposta de Deus falando no coração dele, igual está falando no coração de muitos de vocês aqui. Ele começa a orar e o Espírito Santo começa a falar no coração dele, que está escrito aqui, ó: pelo que então eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, é aí então é que eu sou forte. Porque disse o Senhor para ele: ó Paulo, a minha graça é o que te basta. A minha graça é o que te basta. Pode celebrar adorando o Senhor. É isso. É isso. Na hora da dor, da oposição, irmão, o que a gente faz? Eu conto com a graça de Deus, porque é a graça de Deus que me basta. Eu conto com a graça de Deus, porque é a graça de Deus que me dá força quando eu não tenho força nenhuma. Eu conto com a graça de Deus, meu irmão, e enfrento a dor do crescimento, porque a graça de Deus, ela me mantém de pé e firme. É a tua graça, Senhor, que nos mantém firme e de pé. A tua graça nos basta. Pastor, eu sinto que eu estou nas dores do crescimento. Eu sinto que eu estou em uma transição de fase na minha vida, porque estou sofrendo algumas dores. Eu vou pedir para todo mundo ficar de pé.